certo? Tá todo mundo vendo as telas aí tudo certinho? Então, ok. Bom, na aula passada a gente falou sobre os 3 locos que vão dar os pigmentos. O locus K, A e E, e como eles atuam juntos e a interação entre eles. E aí a gente colocou fotos e a gente viu como ler esses 3 locos, né? Ainda continuando na questão de marcação e não de tom de pigmentos, agora, depois que a gente lê a forma como esses pigmentos são distribuídos, a gente vai falar sobre apagar os pigmentos, sobre a cor branca, que na verdade o branco, então, ele é a ausência de pigmento, né? Então, a falta de pigmentação. E o primeiro locus que a gente fala sobre isso é o locus S, né? Que é o locus que vai causar essa falta de pigmento, que vai mandar as células não produzirem nem feomelanina e nem eumelanina, tá? A gente não pode esquecer que o pigmento da melanina, ele tem uma função principal, que é de proteção da pele contra a radiação solar, certo? Então, o pigmento, tanto principalmente a eumelanina, que é aquele pigmento da pele e do pelo, ele é produzido a partir da tirosina e ele tem essa função de proteger a pele de radiação solar. Tá todo mundo sem som ou é só a Regina? Se vocês estiverem sem som, vocês avisam que eu vejo o que está acontecendo. Então vamos dar continuidade. Qualquer coisa, Regina, você tenta sair e voltar. Tá ok? Então a gente não pode esquecer que esse pigmento, ele tem essa função de proteção solar. Então a gente já pode imaginar que quando falta o pigmento, essa pele está desprotegida com questão à radiação. Então uma pele despigmentada, ela é mais propensa à queimadura solar e também ao câncer de pele. Tá? Então, toda vez que a gente está faltando pigmento, a gente tem isso. A gente tem uma pele mais propensa tanto a queimaduras solares quanto ao câncer de pele. Além disso, a gente também tem que lembrar que a presença desse pigmento é essencial dentro do conduto auditivo e na questão da retina, né? Quando a gente tem a falta de pigmentação nesse epitélio pigmentar da retina e também nas células pigmentares do ouvido interno, a gente tem esse animal pode ter perda de audição e de visão, certo? Mas a gente tem que lembrar que quando isso ocorre, é uma perda parcial, né? Então, normalmente esses cães, eles não têm uma perda total da audição. É somente mesmo uma perda parcial. Pode ocorrer num ouvido só, pode ocorrer nos 2 ouvidos, pode ocorrer num olho só, pode ocorrer nos 2 ouvidos. O que a gente tem que entender aqui que é importante? Quando o animal tem essa perda de visão e de audição por causa da falta do pigmento, isso ocorre porque aquele animal em questão não teve a produção de pigmento ou no ouvido interno ou na retina, e isso promoveu a perda de audição e de visão. Quando esse animal tiver um filho, se ele, por exemplo, se eu tenho um animal super despigmentado e cruzei com um animal que tem uma pigmentação maior e esse filho tiver a pigmentação correta dos olhos e dos ouvidos, ele não vai ter a perda de audição e de visão. Assim como o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho um animal que tem uma pigmentação correta, mas eu vou cruzar com um animal que tem uma despigmentação maior e o filho deles vai ter uma despigmentação excessiva, incluindo de olhos e os ouvidos. Ou seja, esse animal vai ter uma surdez e cegueira, mesmo os pais não tendo essa perda de audição e de visão. Certo? Então, a perda de audição e de visão, nesses casos, ela não é genética, ela ocorre porque ocorreu a despigmentação naquela região. Então, a gente teria que evitar o cruzamento de animais que poderiam ter filhos com uma porcentagem muito grande do corpo despigmentada, certo?
Bom, então essa coloração chamada de branca, ela ocorre quando as células da pele são incapazes de produzir pigmento. E aí é qualquer um dos dois pigmentos. Ela vai impedir a produção tanto da feomelanina quanto da eumelanina. Então, aonde o locus S mandar despigmentar, vai apagar. Vai ficar branco a pele, o pelo, né? Toda aquela região onde foi determinada a despigmentação. Tá? Essas manchas elas podem ocorrer em qualquer local e elas vão encobrir os dois pigmentos. Sempre será assim, tá? A gente não pode esquecer que esse locus ele tem um domínio incompleto, ou seja, um animal que é heterozigoto vai ter um fenótipo, um animal que é homozigoto vai ter um fenótipo. Sempre o alelo dominante vai expressar mais do que o alelo recessivo, mas o fenótipo, o que a gente vê no final do animal é o que a gente tem de somatória, tá? Então, o alelo dominante expressa com maior quantidade, mas ele vai ser afetado pelo alelo recessivo. E o final que a gente vê é a associação sempre dos dois, certo? E aí, a gente tem 4 possibilidades. A gente tem o S maiúsculo, que é o dominante, o S-ão, que determina um animal totalmente pigmentado, o SI, que é o padrão irlandês, o SP, que é o pied ou particolor, e o SW, que seria um animal super despigmentado, né? Então, vamos ver como que isso vai ocorrer. A gente não pode esquecer que o locus S é o locus da regrinha. É aquele locus que vai despigmentando, tentando sempre manter a lei da natureza, tentando manter a pigmentação na onde o pigmento importa, né? Então a gente vai se esforçando para despigmentar mais, mas ele tenta manter o pigmento sempre na região onde é importante. Então ele sempre vai seguir as mesmas regras. A quantidade de branco que a gente vai adicionando, conforme a gente vai colocando alelos que promovem a despigmentação, vai promovendo a despigmentação sempre numa ordem, numa regra, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem que lembrar que o S-ão é o S que determina um animal todo pigmentado. Quando a gente vê um animal onde não tem nenhuma área de despigmentação, mas o que ele vai ser? Não importa, o que ele vai ser, quem vai determinar é o K, o A e o E. A gente está procurando o branco, a despigmentação. Então, quando eu tenho um animal que não tem nada de despigmentação, teoricamente, esse animal é S-ão. Ele é homozigoto dominante no locus S. Várias raças já foram fixadas assim. Por exemplo, o Rottweiler, o Doberman, várias raças a gente tem fixado que são homozigotos dominantes no locus S. Ou seja, não nascem cães com pigmentação, não nascem cães com área branca nenhuma. Mas às vezes nasce com uma mancha branca no peito bem pequena. Existe uma alteração embrionária, onde esses filhotes podem nascer com pequenas manchas brancas no peito, mas eles vão crescer e a mancha vai sumir. Isso não significa que teve inserção, cruza de outras raças ou nada do tipo. O importante é que essa mancha suma ao decorrer do crescimento do filhote, certo? E aí, conforme a gente vai adicionando um alelo que vai promover a despigmentação, essa despigmentação ela tende a ir subindo das patas, da ponta da cauda, do peito e da base do rosto, né? Então, o que acontece? Teoricamente, o que a gente leria seria o seguinte: um animal que tem mais de 90% do corpo pigmentado e tem pequenas áreas de despigmentação, ele teria um S dominante e um alelo de despigmentação. Quando a gente vê esse branco somente na região do peito, né, bem pequeno, a gente lê ele como SSI, porque o SI é aquele padrão irlandês que tem uma despigmentação bem restrita, né? Então, quando a gente tem a associação desses dois alelos, a despigmentação fica o que a gente chama de branco residual. Quando a gente tem a associação do S com o SP ou com o SW, aí a gente aumenta essa despigmentação, porque o alelo seguinte determina uma área maior de despigmentação. Então, a gente vê animais que, além do branco residual do peito, eu teria esse branco na ponta das patas, como se fossem meinhas, e algumas vezes na face também, no meio da face. Tá? Como se fosse aquela estrela que o pessoal fala. Então, essa seria a determinação de animais que teriam um S maiúsculo e um alelo que determina a despigmentação. Já acompanhei animais que não têm despigmentação absolutamente nenhuma, que são totalmente sólidos, mas que teriam um SI
SP, e por isso produziriam filhos com despigmentação. Tá? Então, não é porque o animal é totalmente despigmentado que ele não pode ter filhos despigmentados. O importante nesses casos é olhar os pais, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, vamos lá. Aí, conforme a regrinha, conforme a gente vai aumentando os alelos que promovem a despigmentação, essa despigmentação vai subindo. E aí, esses animais vão tendo despigmentação em áreas maiores das patas, o colar, que a gente chama, e na face. E aí, a gente chega num padrão chamado de irlandês, que é esse padrão onde tem a coleira branca, as patas brancas e a ponta da cauda. Em algumas raças, esse padrão é exigido, onde o branco não pode ultrapassar certa área das patas, certa área do pescoço e tudo mais. Então, para a gente manter esse padrão de despigmentação, esse animal teria que ser homozigoto SI. Por quê? Pensem comigo, se ele é SI, cruza com SI, só sai SI. E aí a gente mantém essa quantidade de despigmentação restrita nessas áreas do corpo. Como que eles falam que seria uma possibilidade de determinar esses animais, certo? Às vezes podem ter falhas? Sim, né? Porque, como a gente conversou, esse alelo é uma adição do que a gente tem. Mas, em teoria, eles falam que animais que têm despigmentação até a altura dos jarretes, que não têm despigmentação em região abdominal, pode ter colar completo ou não podem ser piratas e teriam que ter essa despigmentação somente na região do focinho e fazendo como se fosse uma máscara na face. Esses animais seriam os verdadeiros irlandeses, que seriam o SI. E a seleção desses fenótipos conseguiria manter essa quantidade de despigmentação. E aí eles falam que quando esses animais já começam a subir essa despigmentação, eles já poderiam ser heterozigotos, que podem apresentar o mesmo fenótipo, mas aí na hora de cruzar, a gente vai ter variedade de quantidade de despigmentação nos filhotes, certo? E a gente também vai ver isso daqui a pouco na hora da gente ler as imagens e fazer os possíveis cruzamentos. Tá? Então, em teoria, para a determinação do padrão irlandês, seria principalmente esse branco até certa altura das patas e que ele não ocorra despigmentação na região da saia, que eles falam, que é a região abdominal, certo? E aí, se esse animal já tem a despigmentação para a região abdominal, eles já consideram ele um heterozigoto. Então, seria um SISP, um SISW ou qualquer coisa do tipo, tá? Um cão totalmente pigmentado, essa unha branca pode ser causada por outras coisas, como por exemplo pelo locus C, que a gente vai ver mais à frente, que é o locus, um animal que é de coloração creme, né? Outras coisas poderiam causar essa alteração da cor da unha. Mas teoricamente, os animais que são particolors, pelo locus S, pela despigmentação, ele vai ter também o coxim despigmentado na região da unha, onde for a unha branca, tá? Então, vamos lá. E aí, além do SI, a gente tem o SP, que é o que vai determinar esses animais PAIDs ou particolors. Bom, aí eu tenho que pensar num animal onde a maior parte do corpo dele é despigmentado, mas a gente consegue determinar que ele tem pelo menos um SP, porque ele vai ter regiões pigmentadas distribuídas no dorso, né? Então, ele não vai ter só aquela mancha pigmentada no rabo ou na face. Ele vai ter manchas pigmentadas distribuídas no dorso também. Isso seria um animal que teria pelo menos um alelo SP. Então, ele poderia ser SP-SP ou SP-SW. Certo? Então, seria como a gente vê nesse animal. A gente vê a maior parte do corpo despigmentado, branco, mas a gente vê o restante de pigmento ainda distribuído no dorso, na base da cauda e na face desses animais, certo? E aí, a gente tem animais que são mais despigmentados do que isso. E aí entra a questão desse alelo SW, que ainda não foi comprovado cientificamente, certo? O que acontece? Quanto mais despigmentado o animal é, e mais a gente vai cruzando com animais despigmentados, a gente vai aumentando essa quantidade de branco, e o branco e a pigmentação tende a ficar restrita na base da cauda e na face, sempre em volta dos olhos e em volta das orelhas, que são as regiões mais importantes onde a gente precisa de pigmento. Então, você pensa no animal quadrúpede, qual que é a incidência da radiação solar? É no dorso, né, em cima da cabeça, no topo da
da cabeça. E aí o pigmento a gente precisa na retina e no conduto auditivo para visão e audição. Então, olha só, o corpo tenta manter o pigmento. Os últimos lugares que ele apaga são esses locais onde a gente tem maior incidência de radiação solar, no dorso do animal, no topo da cabeça, e depois aonde a gente precisa do pigmento para funcionamento dos olhos e dos ouvidos normais desse animal, certo? E aí, quanto mais despigmentação tem esses animais, mais eles vão ficando despigmentados. E aí a gente tem animais onde mais de 90% do corpo tem a despigmentação. E a gente chama eles de padrão branco extremo. O que acontece? Quando a gente tem animais com esse padrão, a gente já tem a despigmentação da região dos lábios, da região da rima ocular, né? E da despigmentação da trufa, provocando aquela trufa que a gente chama de borboleta, que é aquela trufa manchada, que também pode ocorrer decorrente do Merle. Quando a despigmentação ocorre aqui na região em volta dos olhos, a gente vai ver a rima ocular despigmentada. Nem sempre a íris também será despigmentada, mas quando um animal super branco tiver um olho azul decorrente da despigmentação por esse locus, ele vai ter a rima ocular também despigmentada e a íris azul. Então pode ocorrer a íris despigmentada, a rima ocular despigmentada e a íris pigmentada. Mas quando a íris for despigmentada por esse locus, a rima ocular deste lado também será despigmentada. E a gente pensa sempre em perda de audição quando as orelhas e essa região em volta dos ouvidos também tem despigmentação. Mas não é porque esse animal tem essa região despigmentada que ele vai ser surdo. Então é importante o teste de Bayer para testar a audição nesses animais, certo? Então sempre tentando manter. Algumas raças, esse tipo de padrão não é permitido, onde a gente tem despigmentação dos lábios, da íris e da rima ocular e da trufa. Em outras raças como por exemplo no Bull Terrier. No Bull Terrier é permitido a despigmentação dessa região e não tem problema nenhum. Lembra que a gente conversou também sobre a questão do branco dos Spitz e do branco dos Samoyedas? Nos Spitz, a gente tem os particolores e os Pieds. E esses animais, eles podem chegar a esses quadros de super despigmentação. E muitas vezes, esses super brancos são confundidos com os brancos verdadeiros. Como que a gente faz para identificar? A gente tem que lembrar que quando a gente tem um branco lá pelo exinho, que só faz todos os pelos de feomelanina, eu não tenho despigmentação dessas regiões. Então, a gente sempre tem que olhar os lábios, a rima ocular, a trufa. E nos animais que são o branco verdadeiro, igual dos samoyedas, a gente não tem despigmentação dessas áreas, certo? São todas pigmentadas corretinhas. Os coxins também são pigmentados, tudo isso é pigmentado, não tem a coloração rosa, como no caso dos animais que são super brancos, certo? Eu já vou responder melhor sua pergunta, tá, Alice? Então, a gente tem que entender que esse locus, ele tenta segurar esse pigmento na área que importa. Mas quanto mais a gente cruza animais que são despigmentados, mais ampla vai ficando. Eu sempre falo que a questão do branco e do pigmento é uma questão de adição e de subtração. Quanto mais você quer pigmento, você tem que cruzar com animais mais sólidos. Quando você quer mais despigmentação, você tem que cruzar animais que tenham maior área de despigmentação, certo? Lembrando sempre que a despigmentação é recessiva. Então, o que acontece? Nos poodles, isso era muito comum. Os poodles, eles desejam animais sólidos, que não tenham despigmentação. E, muitas vezes, eles cruzavam dois animais que eram totalmente sólidos e nascia na ninhada um animal que era parcialmente despigmentado, que era o particolor ou pied. E aí tinha-se o costume de falar que tinha mistura e etc. O que acontece é que na raça sempre teve a questão da despigmentação. E como a gente disse, muitas vezes quando o animal tem uma ação, ele esconde esse alelo que promove a despigmentação e não tem área nenhuma despigmentada. Então seria, por exemplo, um animal ação SP, que não tem despigmentação nem de branco residual. E aí quando cruza dois animais ação SP e ação SP, pode sair o quê? Um SP, que seria esse animal como esse poodle da foto, certo? Então, o S maiúsculo pode sim esconder um alelo de despigmentação sem aparecer branco residual nenhum, certo? Bom, a gente vai, assim que a gente terminar o locus T, a gente vai lendo, certo? Alguma dúvida até aqui sobre o locus S, sobre a despigmentação?
Para complementar e você entender essa questão, Alice, tem as fotos para a gente fazer a leitura e eu vou te explicar isso daí dos cruzamentos, tá? Alguma dúvida sobre o locus S? Então tá. Mas calma aí que a gente não acabou ele, a gente vai ler as fotos, tá? Então, olha só, a gente falou de tirar o pigmento, de apagar os dois pigmentos, né? E a gente faz isso com o locus S. Só que aí tem um danadinho do locus que quer repor esse pigmento, que quer devolver esse pigmento para a área despigmentada, para a área branca. E esse é o locus T, é o locus do ticking, certo? Então, o que acontece? O locus S vai lá e apaga tudo que o locus K, A e E fez. Então, o locus K, A e E veio, deu o pigmento. O locus S veio e apagou os pigmentos. O locus T vem e tenta devolver esse pigmento. Só que ele não consegue fazer isso no nascimento. Esses animais nascem com a área despigmentada como tem que ser. Só que ele vai devolvendo esse pigmento conforme esses animais vão crescendo. Isso é a coloração do dálmata. A gente não, se vocês ligarem esse locus T à cor do dálmata, vocês nunca mais vão esquecer. Então, eles nascem branquinhos e eles vão vindo com o pigmento posterior. Só que o locus T só vai devolver o pigmento nessa área despigmentada do que o locus K, A e E determinou. Então, o que acontece? Muitas vezes, o animal, quando ele é despigmentado, né, quando o locus S vem e apaga todo o pigmento, a gente não consegue determinar o que esse animal é no locus K, A e E, porque o locus S veio e apagou tudo. Então, imagina esse animal aqui, ó, esse Bull Terrier. Como que eu vou saber o que ele é no locus K, A e E? Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um AT com tigrado, um AT. Ele pode ser qualquer coisa, porque o locus S veio e apagou tudo. Então, o locus S muitas vezes impossibilita da gente determinar o que o locus K, A e E fez, o serviço do locus K, A e E. E aí, o locus T vem tentando ajudar a gente nessa situação. Quando o animal tem a atuação do locus T, o que era branco, ele nasce branco, mas conforme ele cresce, o pigmento vai surgindo, né? E vai surgindo conforme o locus K, A e E determinou. Então, vocês podem ver que esse animal, ele era todo branco. Aí, o locus S veio, apagou tudo, o locus T veio devolvendo o pigmento. E olha só, a gente tem eumelanina, a gente tem feomelanina distribuída como? Naquelas marcações TAN. Então, esse animal é um black and tan. Só que o locus S veio e apagou, o locus T veio e devolveu. Só que o locus T, ele não consegue devolver perfeito, que nem o locus K e E fez. Então, ele devolve de algumas formas como se fosse uma sujidade. E esse aspecto que ele devolve depende também de como esse animal é no locus T, certo? Então, a gente tem um locus aqui que também não tem dominância completa. Eu não posso esquecer que o locus T eu só consigo determinar se esse animal tiver despigmentação. Então, por exemplo, olha esse bulldog francês. Ele é um pied ou particolor, de tigrado. Então, aonde despigmentou, o locus T veio e tentou devolver o pigmento, certo? Então, eu consigo determinar o que ele é no locus T. E esse animal? Ele é todo pigmentado. Ele pode ter o locus T, qualquer coisa. Eu nunca vou conseguir determinar